1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18 diz: sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados. Paulo também vai dizer que não fostes comprados por pouco preço, pelo contrário, fostes comprados por alto preço, por sangue. A importância desse texto nos dias de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é uma ferramenta de cura, entender essa realidade, entender que o centro disso daqui somos nós. Eu já vou explicar melhor, porque se eu deixar mal explicado, você pode assumir essa compreensão de maneira diferente. Eu vou dizer uma palavra e eu vou dizer daqui a pouco melhor, vou justificar. Você é o centro de tudo isso que eu vou dizer agora. Você é o centro dessa palavra. Acalma o coração para não judiar da sua mente, mas você é o centro disso aqui. Aí você vai dizer: pastor, mas o evangelho, ele é teocêntrico. E eu não estou dizendo que não é. Deixa eu te contar uma coisa. Algumas semanas atrás eu peguei alguns livros de crescimento secular mesmo, crescimento financeiro, para abrir a compreensão, entender melhor sobre isso, sobre relacionamento com pessoas, porque a gente precisa crescer o tempo inteiro, entender melhor. E sabe, um dos livros que eu li, um livro que fala sobre relacionar-se com pessoas, amar pessoas, abraçar pessoas, parecia muito mais que eu estava lendo a Bíblia do que um livro escrito por um autor qualquer. E à medida do ponto que eu li aquele livro, que é secular, não é um livro teológico, não é a Bíblia, eu ficava pensando: meu Deus, mas tudo isso daqui já está na Bíblia. Tudo isso daqui já faz parte da nossa realidade, a gente já sabe. E aí eu entendi uma coisa: é o princípio dos livros de autoajuda. Tudo que está escrito a gente já sabe, só precisa ser lembrado. É como se tivesse tudo lá dentro e a gente precisasse ser ativado. Quer ver uma coisa? Quem é que não sabe que olhar nos olhos passa confiança? E por que a gente não olha mais nos olhos hoje? Já parou para pensar que nós não olhamos mais nos olhos das pessoas? Que a gente aprendeu a falar de cabeça baixa? Que a gente já não encara mais os olhos? Parece que a gente tem muito mais mentiras sufocadas do que verdades a dizer. Os seus lábios contam uma história, mas os seus olhos contam a verdade. Se você quer garantir a confiança de alguém, olhe nos olhos. Se você quiser passar insegurança, não olhe. E veja, isso é um conhecimento, mas já está na palavra há muito tempo. Jesus fazia isso, Jesus olhava nos olhos, Jesus se importava. Se você ler Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João, fitando os olhos, disseram: olha para nós. Eles estavam dizendo: você é importante. Quando eu olho nos olhos de alguém, eu estou dizendo: você não é menor do que eu. E quando eu me permito ser olhado nos olhos, eu estou dizendo: há igualdade entre nós. Você já parou para pensar que nós apertamos a mão das pessoas, parece com nojo e apatia às vezes? Deixa eu dizer para você, apertar a mão assim não é fino, é feio. A mão se aperta assim, ó. Você olha nos olhos. E a gente diz: pois é, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. A Bíblia vai dizer que o coxo estava caído ao chão e Pedro e João, tomando pela mão direita, levantaram. Ou seja, há uma pegada de mão, há uma preocupação maior. Eles estão dizendo: você é importante. Todo relacionamento humano, se você quiser conquistar alguém, faça-o se sentir importante. Mas durante muito tempo a gente vem sendo medido e colocado contra isso. Há pessoas que amam o evangelho, mas têm um complexo de inferioridade gigante, pensam em vidas miseráveis o tempo inteiro, que quem serve a Deus tem que ser pobre, quem serve a Deus tem que ser miserável, quem serve a Deus não pode ser feliz, quem serve a Deus não pode ter alegria. Parece que nós vivemos com uma vida suprimida. Isso durante muito tempo a religião levou a cargo, sabe, palavras erradas confundiram o nosso coração, e a gente pensou que para servir a Jesus a gente tinha que ser infeliz, a gente tinha que se sentir menos do que todo mundo. A gente era, sabe, o desprezível. E aí eu lendo esse livro: bom, você quer conquistar alguém? Faça-o se sentir importante. Aí eu descobri que Freud fala que o homem se move com muito mais facilidade quando se sente importante e reconhecido. Quer mover alguém? O reconheça. Sabe, fez algum trabalho? Parabenize. Já parou para pensar que a gente não elogia mais ninguém? Já parou para pensar que alguém nos serve e a gente não é grato?
alguém nos faz um serviço, a gente não agradece? Já parou para pensar que todos os dias alguém dá a frente para você no trânsito e você não dá um ok, um beleza, um obrigado?